Então, o negócio imobiliário, ele é uma somatória de decisões que impactam muito cada decisão no teu resultado final. A indústria é diferente. Tu tem muitas decisões durante um mês que uma ou duas equivocadas, elas impactam muito no negócio. Já 1 ano e meio de IVA em que eu começo a sentir que essa reestruturação não vai no ritmo que a gente gostaria. Ela está muito lenta, ela estava sendo pilotada pelos 2 ex-vice-presidentes. Eu disse, eu tenho que assumir a empresa. Porque quando tu vem de fora, vem com a força de ser sócio, de ser dono, tu vem sem amarras internas, né, e com mais velocidade. Porque a gente guardou esse capital, essa, entre aspas, gasolina de expansão para o momento adequado, com a responsabilidade que a gente sempre gostou de ter de empresa de longo prazo. 2020 foi um ano muito difícil para muitas empresas. E foi também um ano em que muitas delas foram buscar capitalização na Bolsa de Valores. Foram 28 operações aqui no Brasil, e uma delas foi de uma incorporadora gaúcha, a Melnick. Mas a história da Melnick começou muito antes disso, na década de 70, quando Milton Melnick se juntou ao seu amigo Péricles Correia para fundar a Melco. A empresa deu certo e foi até a década de 90, quando cada um resolveu seguir o seu caminho sozinho. Quer dizer, mais ou menos sozinho. O Milton teve a ajuda de 2 dos seus filhos, o Juliano e o Leandro. Em 2008, a Melnick se juntou à Even, uma incorporadora de São Paulo, e deu um salto de crescimento. Em 2020, como eu já falei aqui, a Melnick abriu seu capital e buscou 600 milhões de reais na Bolsa de Valores. Agora, o Leandro Melnick volta para a cadeira de CEO e vai colocar em prática o seu plano para usar esses 600 milhões de reais. Ele está aqui hoje para contar a história da empresa, e você que está nos assistindo, deixa o seu like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E clica no sininho para receber as notificações sempre que tiver um novo vídeo por aqui. Leandro, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar aqui hoje. Eu queria já começar te perguntando como é que foi a sua infância, onde você nasceu e cresceu, e como que foram esses primeiros anos, qual que era a profissão dos seus pais, como que isso influenciou você? Primeiro, é um prazer estar aqui, eu adoro o programa, consumo o programa. Eu acho que o podcast foi uma forma aí relativamente nova que vem contribuindo bastante com uma forma mais profunda de conteúdo. Então, estou muito feliz aqui em estar dividindo a minha história, a nossa história contigo. Bom, eu nasci em Porto Alegre, no Hospital Moinhos de Vento, e tive toda a minha infância e minha vida em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Tive uma infância muito boa. A minha família tem a característica de ser uma família muito unida, muito próxima. A empresa, né, dos meus pais, que eu já vou explicar um pouco, ela é uma empresa extremamente familiar. O meu pai é engenheiro e fez uma incorporadora, minha mãe é arquiteta, trabalharam juntos, 2 empresas separadas, mas que uma prestava serviço para a outra. E o dia a dia, né, em casa foi sempre muito no debate da família. Eu nasci, então cresci num debate familiar diário, falando de negócios, falando da empresa. Tenho um desenvolvimento assim dentro de um colégio que eu estudei, que foi o Colégio Israelita, que é um colégio comunitário, né, comunidade judaica, que é a origem, né, da minha família. Sempre tive bastante amigos e sempre gostei bastante de esportes, e até não era bom em esportes quando eu era pequeno, mas sempre gostei, me desenvolvi fazendo bastante esportes ao longo da minha vida. E tive uma infância que percorreu uma infância, vamos dizer, normal, usual, e sempre com envolvimento muito forte com a família. E a família junto com o negócio, né? O meu pai, ele vem de uma colonização judaica chamada Quatro Irmãos, que é no interior do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul teve 2 grandes colonizações judaicas, e ele saiu jovem para Passo Fundo, que é uma cidade muito próxima, aonde o meu avô foi um dos primeiros imigrantes que sai dessa colonização para fazer uma loja, chamava Casa São Paulo, na frente de uma praça em Passo Fundo.
para fazer a comercialização dos produtos que a colônia judaica ela produzia. E a minha mãe também tem uma história meio parecida, e como filhos, né, de imigrantes, fugitivos, os pais, né, os avós no caso, priorizam muito a educação dos filhos, querem muito que os filhos façam faculdade, se formem. O meu pai vem para Porto Alegre para estudar e estuda engenharia civil. Minha mãe vai para outra cidade do interior do Rio Grande do Sul, e depois ela volta para Porto Alegre também para estudar, onde eles se conhecem num bairro chamado Bonfim, onde todo mundo que é da comunidade judaica no Rio Grande do Sul fazia a primeira escala quando saía do interior e vinha para Porto Alegre. E eles então se conhecem, e meu pai faz primeiro tem uma experiência em São Paulo, depois volta, casa com a minha mãe, e ele faz uma pequena empresa de engenharia de construção civil junto com um sócio. Faz uma sociedade e começa uma empresa pequena chamada Melco. Essa empresa se desenvolve, e eu tenho a minha então infância com uma família de classe alta, classe média alta, dependendo dos ciclos econômicos que a empresa essa pequena que estava em formação vai se desenvolvendo. Isso foi na década de 70, Isso né? foi na década de 70. Quando eles começaram o negócio. Exato, eles começaram na década de 70. E o negócio foi muito bem no início, para uma empresa muito pequena, porque pega aquele momento do milagre econômico do Brasil, tem o BNH, que é um Banco Nacional de Habitação, então eles têm um bom momento, eu nem lembro desse momento, era pequenininho. E quando eu estou no colégio, já lá com meus 12 anos, 13 anos, já está mais próximo do final dos anos 80, e a empresa já está com mais dificuldades, o Brasil já está com mais dificuldades, então eu tenho uma infância, uma família, né, de classe média alta, mas que no momento que eu me lembro mais era um momento de muita dificuldade, um momento de dificuldade financeira, um momento mais tenso. E muita mudança econômica também, econômica e tal. E sempre vivendo aquele dia a dia de família unida, na mesa conversando sobre negócios, com minha mãe debatendo sobre projeto imobiliário, minha mãe sempre muito trabalhadora no segmento dela, que veio a ser arquitetura, primeiro ela foi professora. E aí meu pai decide fazer uma divisão da sociedade, mais ou menos pelos anos 90, porque eles entendem que a empresa era pequena para duas famílias, nos quais os dois tinham 3 filhos. Meu pai tinha 3 filhos, eu tenho 2 irmãos, o irmão mais velho, que é o Juliano, tem 3 anos a mais do que eu tenho um irmão menor que tem 2 anos a menos, eu sou o filho do meio, a outra família tinha 3 filhos, e eles então entendem que é um momento de separar, e também era um momento de uma certa dificuldade de economia no Brasil. E aí meu pai abre a Melnick, com o nome Melnick, numa salinha de 20 metros do lado do nosso colégio, facilitava a vida, era um momento assim, meu pai abre a empresa sem recursos, sem patrimônio, sem terrenos, talvez o maior patrimônio que ele tinha era a reputação que ele construiu ao longo desses anos. Ele realmente foi uma pessoa com uma grande reputação. E nessa abertura da Melnick, logo no início, anos 90, Plano Collor. Então começa uma empresa nova, capital intensivo, construtora, e vem o Plano Collor que deixa esse início mais difícil ainda. Então o meu final de colégio é muito sentido, assim, esse aperto financeiro da família, seguido no escritório do meu pai, que era do lado do colégio, e aí começa então um momento que eu me formo no colégio, né, saio do colégio lá pelos anos 1993, e decido meio que naturalmente fazer engenharia civil, que era a profissão, né, do meu pai, minha mãe arquiteta, meus tios engenheiros, a nossa família é muito unida também numa visão assim mais amplificada, não só no núcleo familiar, no núcleo dos meus tios, dos 2 lados, a gente sempre se encontra muitos deles são engenheiros, e aí então eu decido fazer engenharia civil. Sempre foi o plano, então, fazer engenharia mesmo? Você nunca pensou em fazer alguma outra coisa? Sempre foi o plano. Eu pensei naquela época de final de colégio, né, que a gente tem muitas ideias em eventualmente fazer uma outra carreira. Meu irmão mais velho já tinha feito engenharia civil na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é uma universidade bem conhecida na engenharia, então foi o plano.
E aí eu faço a engenharia, então, o vestibular, entro na faculdade, sempre pensando assim como ajudar a empresa familiar a sair de um momento tenso economicamente, porque meu pai abriu a empresa era pequena, veio o plano Collor, então tinha dificuldades financeiras relevantes, né, vamos dizer assim, tinha talvez mais endividamento do que receita. Era uma empresa pequena, assim, 5, 6 funcionários, 2 obrinhas por vez, e eu entro então na faculdade muito com essa visão assim de trabalhar com meu pai, trabalhar rápido e conseguir ajudar a mudar um pouco aquele momento tenso, né, de mais dificuldade financeira. E eu faço isso, eu entro na faculdade, logo no início da faculdade eu começo a ir nas obras, começo a ir no escritório bastante pequeno de novo, e meu pai sempre me deu muito espaço, então logo no primeiro ano de faculdade eu já ia nas obras e adorava engenharia e ia em todos os cursos, vinha para São Paulo aprender em algumas feiras e assumi rapidamente as obras. Era um momento que a gente não tinha engenheiro de obra. Eu ia nos empreendimentos, né, tocava todo o processo de construção, direto com o mestre de obra, uma estrutura completamente diferente de hoje em dia. Aprendi a tocar a obra no dia a dia, fazer compras, suprimentos, fazer o concreto, conferir o aço. Foi muito, muito legal. Fazia o churrasquinho de obra, passava no supermercado, comprava a carne. No final da semana, quando cumpria as metas, a gente fazia o churrasquinho, que eu aprendi isso com meu pai, porque desde pequeno eu acompanhava ele nos churrascos de obra. E rapidamente eu estava me vendo no meio da faculdade, no início da faculdade, já numa carreira de ser responsável por obras onde os meus colegas não estavam ainda nem fazendo estágio. E eu, como a empresa era menor, eu assumi essa parte de engenharia. E depois, ainda na faculdade, eu comecei com aquela visão técnica, acadêmica, a querer fazer uma reestruturação da empresa. E aí eu vou nesse caminho, a gente está falando mais ou menos isso em 96, 90 e por aí, eu me formo em 99, e aí eu vejo assim, quero fazer um plano estratégico, bem acadêmico, um plano estratégico, né? Empresas têm que ter plano estratégico, o brasileiro não está acostumado a pensar no longo prazo, e aí eu de fato estruturo um plano estratégico na Melnick que quero deixar a empresa muito ajeitada, muito organizada, bem cabeça de engenheiro em formação universitária. E aí faço um plano estratégico e entendo que a gente tinha que ter um posicionamento. Nós éramos uma empresa assim pequena, 15ª de Porto Alegre, então vamos fazer uma empresa para ser líder de alto padrão. A gente define esse caminho, porque a gente já fazia algumas obras em alto padrão, temos que resolver o problema econômico. Meu pai tinha muita reputação, então a gente faz parcerias com investidores, onde eles ficam com 60%, 70% do empreendimento imobiliário, nós ganhamos uma taxa de administração, ficávamos com mais 30%, então uma forma de crescer, e é uma coisa que eu sempre me preocupei, com baixo risco, ser empreendedor com baixo risco ao mesmo tempo. Então a gente tinha uma empresa que começa a ter um pouquinho mais de volume de obra, mas com um risco econômico bem controlado. Foco muito em pessoas, acredito muito em pessoas, inclusive a primeira pessoa que eu contratei antes de o primeiro engenheiro da empresa, tinha 5, 6 funcionários, foi uma empresa de consultoria de RH, um psicólogo. A segunda foi uma pessoa de marketing. E eu organizo a empresa com meu irmão numa estrutura super assim, profissionalizada. Então tem auditoria, tem ISO 9000, tem PPR, porém nós tinha 10, 15 funcionários. Então cada um estava, a mesma pessoa estava em 3, 4 caixinhas. Era uma empresa assim, organizada no papel, com uma busca de uma ótima gestão, que eu via ainda, né, no início da carreira, logo depois da faculdade, como ideal, uma empresa super produtiva, mas ela muito pequena. E conseguindo se reequilibrar economicamente com esse formato de trazer investidores. Não era uma obra a preço de custo, era obras a preço fechado, para poder então suportar lá o dia a dia. E muito foco em produto imobiliário. Sempre gostamos de produto imobiliário com um olhar diferente, um olhar de muita profundidade, um olhar do que o cliente precisa, quais são as necessidades do cliente. Então a Melnick, que eu começo a trabalhar lá pelos início dos anos 2000, 1996 como estagiário e nos inícios dos anos 2000 como já engenheiro formado, a gente faz toda uma reestruturação e realmente consegue chegar
num estágio que a empresa é reconhecida como a líder de alto padrão no Rio Grande do Sul. E esse reconhecimento é até interessante porque a gente percebeu num dia que a gente fazia o maior número de apartamentos acima de R$1 milhão, que na época seria como se fosse hoje 3. Nós autodeclaramos, né, líder do alto padrão no Rio Grande do Sul, porque de fato a gente era, e aí a gente reposiciona a empresa. Então esse foi um momento, né, de reestruturação da empresa que tinha dificuldades econômicas e passa a ser uma empresa de porte médio, a 6ª, 7ª empresa do Rio Grande do Sul, mas super organizada. E aí eu tenho, durante esse processo, em paralelo a isso, né, totalmente como se fosse quase uma vida paralela a essa jornada de início de carreira, de muita intensidade de trabalho com assim, bastante jovem, eu tenho um outro caminho de empreendedorismo que começa lá no final do colégio. Uma vida meio dupla, né, que você levava. Isso. Você organizava festas, é isso? Exato, exatamente. E essa história é interessante. Hoje eu olho de longe, né? Antes eu vivia intensamente, adorava. Hoje eu olho de longe e vejo que ela foi muito importante para mim, por vários motivos. Ela começa no final do colégio, onde meu irmão já estava na faculdade, mais velho, o Juliano, e um colega dele chega um encontro conosco e diz assim, tem uma ideia para a gente ganhar dinheiro rápido, jovem, né? Uma pirâmide que estava surgindo, que era chamar pessoas para botar R$1.000, hoje deveria ser R$2, R$3.000, e tu ia convidar amigos, os amigos iam convidar amigos, e em 5 dias tu ia ganhar 10, 12 mil reais, 10, 12 vezes. Eu era guri, gaúcho, né, guri. Vamos então nessa. Eu sempre fui muito convincente, até a minha esposa brinca, se eu tenho uma ideia, é melhor que ela seja boa, porque eu convenço as pessoas, né, no caminho que eu acho que é o correto. Isso às vezes tem o lado bom e o lado ruim. Enfim, convenci os meus amigos de colégio a botar o seu dinheirinho, chamaram os pais, cada um deu o seu jeito e entramos na pirâmide. O fato é que, para aprendizado, ela explodiu, né? E eu nem sabia o que era direito para a pirâmide. Como sempre acontece, né? Aprendi lá, então, bem jovem, que não tem caminho fácil, não tem atalho. E eu fiquei muito mal. Eu estava no final do colégio com os meus amigos, tinham botado lá o dinheiro. Tipo, tem que dar um jeito de recuperar essa grana. E aí meu pai estava nesse momento, então no final do meu colégio, meu pai estava começando a Melnick, os primeiros empreendimentos, onde ele fazia a permuta, trocava uma casa por um projeto, que ia ser um terreno, que ia ser um projeto, e eu pedi para ele emprestado a casa, que ia ser um dos primeiros projetos da Melnick, para fazer uma festa, para tentar recuperar o dinheiro dos amigos. Como a gente não tinha dinheiro, eu conversei com um distribuidor de cerveja e disse, vou fazer uma festa de bebida liberada e tu empresta a bebida consignada. Eu tenho a bebida. Conversei com vários amigos, convidamos outros e todo mundo trabalhou para organizar a festa. Não tinha colaborador, não tinha funcionário, a gente fez uns panfletos, divulgamos, tá bom, enfim, a festa foi um sucesso. E a gente ficou animado. E aí eu comecei a fazer festas. Conheci um amigo meu que era também mais velho no colégio israelita, que ele tinha um bar lá em Atlântida, que é o litoral gaúcho, e comecei a fazer festas. Essas festas deram muito certo. Foram mais de 20 festas, eram festas grandes, 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. E eu comecei desse projeto de festas, ter um retorno financeiro relevante, que para mim, na pessoa física, era extraordinário. Porque como a empresa tinha essas dificuldades, foi a forma que eu fui me desenvolvendo. Comprei meu segundo carro, porque eu tive meu primeiro carro com 19 anos, eu fiquei 2 anos indo na universidade de ônibus. A Universidade do Rio Grande do Sul tinha um campus que era longe, que era em Viamão, então meu pai me deu um carro, conseguiu me dar um carro, um Fiat Tipo, eu tinha 19 anos, e depois desse momento, eu consegui com as festas que realmente davam um bom valor, manter a minha vida em paralelo, viagens e tal. Até um dia que a URGS entrou em greve, nessa carreira de empreendedorismo paralelo do entretenimento, a Universidade Federal entra em greve e a gente decidiu ir para o Rio de Janeiro, num apartamento emprestado. Meus amigos vão de avião, eu vou de ônibus, né? Dinheiro suado lá da festa eu guardava, né? Cada centavo. Chegamos lá, ficamos uns dias e na época eu estava
tendo o bungee jump, onde saiu na capa do Globo, Túlio Maravilha era o jogador, que era acho que era o centroavante do Botafogo e tal, e eu fui lá ver. E achei inacreditável, né? Jovem, achei incrível. Voltei de ônibus pensando, e peguei um telefone de um contato pensando, pô, tem que levar isso para Porto Alegre. Cheguei, liguei, ainda no telefone a disco, né, na sala ligando pro telefone, me atende o gestor, que era até um ator do Rio de Janeiro, o ator da Globo, famoso, me disse, olha, eu queria trazer para Porto Alegre, ele me indica um cara na Bahia que tinha comprado os equipamentos, enfim, eu trago o bungee jump para Porto Alegre e ele vai um sucesso absoluto. E a gente leva para o interior, leva para o Uruguai, saem capas de vários jornais. Volto para o meu amigo, que fazia as festas comigo, e a gente decide fazer um bar, onde eu ia construir, porque eu estava nessa vida paralela tocando na engenharia. Meu foco, meu principal atuação era tocar o negócio com a minha família enquanto fazia a faculdade. Então foi tudo ao mesmo tempo? Tudo ao mesmo tempo. Era bungee jump, era festa, era estágio na empresa da família e faculdade. Isso. Só que essa parte de entretenimento, ela vira uma empresa. Ela vira uma empresa porque a gente faz 3 bares grandes. Esse meu amigo sócio constrói, eu construo, desculpa, para ele tocar, e o meu irmão menor, que tem 2 anos a menos, eu convido ele para ser o gestor. Então, vira uma empresa, talvez na época do mesmo tamanho da construtora Melnick, que estava se reestruturando, onde o meu irmão era sócio, esse outro meu amigo era sócio, eu era o estruturador, mas não trabalhava o dia a dia. O meu dia a dia era na empresa. Mas foi uma grande experiência, porque imagina assim, tinha licenciamento, tinha problema trabalhista, tinha controle, era bar, casa noturna e bungee jump de engenheiro. Isso foi durante 10 anos. A gente vendeu todos esses empreendimentos. O bungee jump ele acabou, porque acabou a febre, mas os bares em 2004. Então, nessa jornada inicial, de trabalho da minha vida, ela tem essa assunção, vamos dizer, muito jovem da empresa familiar pequena que tinha dificuldades econômicas, com uma ideia de reestruturação da forma econômica para resolver os problemas financeiros, tentando deixar ela uma empresa muito estruturada pelo ponto de vista de gestão, e tive essa carreira paralela de entretenimento, onde esses negócios, e ainda mais na minha faixa etária da época, era muito legal, era muito divertido. Né? Uma diversificação de carreira quase, né? Isso. E talvez... o que você pegou de cada uma dessas coisas para trazer para sua carreira atual, de gestor, né? Que eu acho que assim, uma coisa que eu vejo também hoje é que eu fui muito exposto, muito jovem, ao empreendedorismo. Né? Tanto no lado da empresa familiar, porque meu pai me deu muito espaço, então eu era um engenheiro de obra que talvez com 5 anos de faculdade, pós-formado, desculpa, eu já fazia no primeiro ano de faculdade. Eu ajudei meu pai a construir a reestruturação da empresa, junto com meu irmão no planejamento estratégico novo, e eu fui muito exposto, porque essa carreira de empreendedorismo no entretenimento, ela se tornou um negócio relativamente grande. Então, eu acho que o que eu mais aprendi foi ser exposto aos problemas do dia a dia de uma empresa, sejam eles trabalhistas, seja fluxo de caixa, seja compra de suprimentos, seja roubo, seja licenciamento. E hoje eu vejo que esse conjunto de muitas atividades ao mesmo tempo me tornou uma pessoa com uma capacidade de gestão de várias estruturas empresariais ou empresas de forma simultânea, aprender muito o valor das pessoas, porque eu sempre acreditei que é com um time muito bem formado, muito bem estruturado, que tu consegue ter um crescimento, mas eu tinha que ter, logo jovem, conseguir ter pessoas que trabalhassem comigo com muito protagonismo, com muita capacidade para poder botar os meus sonhos em pé. Né? Uhum. E ainda em paralelo a isso, tinha vida pessoal. Uhum. Né? Nos anos 2000, eu conheci a Camila numa festa, que não era das que eu fazia, numa outra festa, que eu casei uns anos depois, estamos até hoje juntos, né? Então, o mesmo modelo, talvez de família que eu vejo nos meus pais, hoje é a minha visão assim, central,
inclusive de vida, é a vida familiar. Hoje temos 3 filhos. Então, nos anos 2000 eu encontrei a Camila, e quando eu comecei os bares, ela já estava comigo, já me ajudou nos bares, e então teve toda uma vida familiar que talvez seja a terceira vertente aí desse paralelismo aí que eu expliquei. E você falou, voltando um pouquinho para a Melnick, né? Então, quando vocês decidiram focar um pouco mais na alta renda mesmo. Isso. Como que foi essa decisão? Vocês olharam, encontraram um nicho que teria espaço para crescer? Como que foi essa avaliação para decidir para qual caminho vocês seguiriam? Isso é uma pergunta interessante, porque mais à frente é um dos pontos para mim estratégicos de gestão da empresa. A gente quis achar nossa zona de competência. E a Melnick, ela era uma empresa que, nos seus poucos projetos que tinham lançado, ela era mais competente no alto padrão. E eu entendia que o melhor fator de crescimento para empreender com baixo risco é empreender na zona de competência, e não por oportunidade. E as incorporadoras empreendiam por oportunidade. Que é por oportunidade? Por exemplo, se eu monto um terreninho aqui, ou porque é de um amigo, ou porque está barato, comprava, não na zona de competência. Então, se a zona de competência é alto padrão, nós vamos errar menos no alto padrão. Quando errar, vamos errar pequeno, quando acertar, vamos acertar grande. Então, a gente determinou pela nossa zona natural de competência, que a gente gostava de fazer melhor do que alguns concorrentes, o alto padrão, e definimos ter um foco. Porque a gente entendia que a empresa era pequena, precisa ter um foco para se destacar perante os outros concorrentes e conseguir se posicionar no mercado com uma empresa relevante no nicho. Então, foi uma leitura de foco para ter uma relevância no nicho a partir do que já era a nossa zona de competência natural. Então, agora a gente chega mais ou menos aos anos 2000, ali no meio dos anos 2000. Isso. Então, o plano de reestruturação da empresa já foi colocado em prática, a Melnick já é vista ali como uma empresa de alto padrão, uma construtora de alto padrão. E aí chega 2008, certo? Certo. Aí, assim, o que ocorre? Ocorre duas questões importantes. A Melnick começa a ser uma referência de alto padrão. É uma empresa ainda, tipo, 5ª, 6ª de Porto Alegre, uma empresa de nicho, numa cidade pequena. Eu gosto de macroeconomia, eu fiz, da minha formação, depois da universidade, pós-graduação na Getúlio Vargas, na FGV. Sempre acabei gostando, na FGV, muito de macroeconomia, que para mim é uma marca também, hoje, assim, da forma que eu vejo a minha gestão. E acontece 2 fatores. A gente faz, no final de 2005, 2006, algumas parcerias. O mercado imobiliário já começa a crescer. A gente faz parcerias com a Rossi, em Porto Alegre, incorpora 2, 3 projetos juntos, só JV de projetos pontuais. A gente vai bem essa parceria, a gente passa a ser a construtora da Rossi. A gente abriu uma empresa chamada Eixo M, que é só uma construtora, e constrói para a Rossi a maioria dos seus prédios em Porto Alegre. Também faço uma parceria pontual com uma empresa chamada Takaoka, que era dona da Alphaville, que tinha feito Alphaville, e enxerga no Rio Grande do Sul um potencial para fazer um projeto de canais navegáveis, que eu achei fantástico. Eu gosto muito de produto imobiliário, achei que era um produto de muito sucesso, potencial, e fazemos uma parceria então com a Takaoka. Então a Melnick tem 2 parcerias com empresas maiores, e eu começo a enxergar que o Brasil vai passar por uma transformação. E de fato essa transformação ocorre. A empresa estava bem estruturada, empresa pequena, mas super estruturada, em termos de governança, de auditoria, de controles e de gestão, e vem um momento que é transformacional para nós. Eu vejo 3 momentos transformacionais. Chega o primeiro, que eu até penso ou falo internamente de saltos quânticos, momentos que realmente a gente deu um crescimento muito grande, que foi o momento dos IPOs. Teve uma situação no Brasil muito peculiar. Em mais ou menos 2007, teve 19 IPOs no mercado imobiliário. E eu, às vezes, também falo com algumas pessoas, eu penso assim, eu faço a provocação. Imagina qualquer setor, qualquer segmento. Pode ser uma loja de varejo, pode ser supermercado, pode ser farmácia, pode ser uma rede de cafés que tenha 19 IPOs do mesmo segmento em 12 meses. É quase inimaginável, hoje a gente pensando para trás. É coisas do Brasil. E existe, então, esse momento, por uma questão de macroeconomia, o Brasil entra naquela euforia, né, que é o Cristo voando com os jatos para o céu, e tem essa grande onda de IPOs. Eu enxergo isso, eu quero participar desse processo, mas eu acho que ele tende a não dar certo.
Porque 19 IPOs no mesmo momento, num setor que praticamente não tinha empresa de capital aberto, ele mostra que tem uma base de um processo que não é usual. E as empresas fazem um planejamento, todas elas, ou a grande maioria, expansionista. Todas essas empresas buscam ser a maior. Então elas querem crescer geograficamente, de forma acelerada, querem ter o maior lucro, o maior VGV, o maior land bank. O mercado premia quem cresce mais rápido, num negócio de capital intensivo. Como eu já gostava de macroeconomia, eu fui olhar no mundo o que aconteceu nesse setor imobiliário de capital intensivo e não tinha nenhum paralelo a essa história e não tinha sustentabilidade. O crescimento das incorporadoras de capital intensivo, negócio de baixo risco, eles são lentos, eles são por competência, eles não são acelerados. E eu descubro um termo que eu não conhecia, que era o ROI, o ROE. Que a meta financeira deveria ser a maior rentabilidade possível sobre o seu patrimônio líquido e não um crescimento como direcional de condução da empresa. Olhando tudo isso junto, no mundo real, prático, começam a vir as empresas a Porto Alegre. Essas empresas praticamente de São Paulo fazem um IPO e começam a ir para Porto Alegre. Algumas começam a conversar conosco, porque nós somos uma empresa ajeitadinha, pequenininha, talvez mais organizadas em termos de governança que as empresas que tinham aberto capital. E eu converso com meu pai, meu irmão, e a gente decide fazer uma parceria, mas com uma situação peculiar na época, que nós queríamos ter o controle operacional da empresa. Porque a gente não acreditava naquele modelo de longo prazo. A gente foi muito suado ter deixado a empresa em dia. A gente não queria perder. Empresa familiar, empresa de dono, tu antes de querer ganhar, tu não quer perder. E a gente então põe essa ideia, contrata um advisor, que eu não sabia o que era muito bem na época, e diz, não, isso não vai dar certo. Nenhuma empresa que está crescendo e está expandindo, ela não vai querer te deixar o controle. Bom, a gente fala com a Even, estávamos evoluindo com outra empresa, e a Even, em 2, 3 reuniões, conheceu a empresa, viu que era organizada, era uma empresa pequena, estava no seu processo de expansão. A Even não era tão expansionista quanto as empresas, ela era um grupo do meio, ela não foi uma empresa que ficou só em São Paulo, ela expandiu, mas com mais conservadorismo, e a gente faz então a parceria com a Even, e aí surge a Melnick Even num contrato societário diferente, porque a Melnick tem 100% do controle. Começa a empresa 50-50, em termos de percentual da empresa, a Even podendo aumentar a sua participação, mas sempre a família com controle. E aí nasce a Melnick Even, uma empresa diferente no setor. Por que diferente? Porque tinha as familiares que não tinham acessado direto ou indiretamente esse momento de funding com abertura de capital, e tinham as empresas abertas crescendo rapidamente. E a gente era muito pequeno dentro da Even. A Melnick Even, no seu primeiro ano, ela tem 3% do volume da Even. Ela é uma empresa pequena, a Even está com o seu momento de crescimento, isso é 2008, vem a crise de 2008, vem as preocupações da crise, e a diretoria da Even meio que deixa a Melnick independente. Eles têm controle, um monte de problema aqui, 2008, deixa essa turma do Sul tocar lá a empresa. A crise imobiliária no mundo todo, no mundo, né? 2008, tomando conta. No Brasil não foi tão forte, mas é um momento de tensão, de preocupação. E a gente faz um plano estratégico. Novamente, eu sempre gostei de plano estratégico nessa circunstância nova. E o primeiro plano estratégico da Melnick define algumas coisas que eu levo até hoje. A gente pensou bastante em fazer o plano estratégico. Primeiro, a gente queria ser a camada superior, uma empresa de longo prazo, visão de novo de dono, empresa de longo prazo, e sempre planejando a empresa com um olhar muito atento à macroeconomia. Porque o nosso negócio de capital intensivo, a macroeconomia, ela é estruturante nessas tomadas de decisões. E os empresários não olham muito macroeconomia no nosso setor, historicamente não vinham olhando. Então eu sempre faço planejamento estratégico olhando os ciclos de macroeconomia para tentar me posicionar. Eu não sou daquele time que entende que tem que baixar a cabeça e trabalhar porque ninguém entende nada de macroeconomia. Eu até uso como um jargão dentro do escritório, é que nem querer atravessar o oceano de navio e dizer que ninguém acerta a meteorologia, então não vou enxergar a meteorologia. Então, planejamento estratégico, longo prazo com macroeconomia, o nosso foco financeiro, a nossa visão, essa é a empresa mais rentável, desde o primeiro momento, então lá em 2008 planejando a Melnick Even, com foco em ROI, em ROE, que ninguém falava nesse assunto, não existia esse termo no mercado imobiliário, como um termo do dia a dia, e como alcançar essa alta rentabilidade através de produtos imobiliários de alto valor agregado, que a gente denominou internamente de produtos fantásticos.
através dos produtos imobiliários. E as 3 características de gestão básica para entregar essa alta rentabilidade fazendo esses produtos fantásticos, que a gente determinou nos planos estratégicos, é ser uma empresa muito sólida, absolutamente sólida financeiramente, que no momento não era o que se queria, porque se queria empresas alavancadas para poder crescer mais, e quando tu é sólido, tu abre mão do crescimento, tu abre mão do lucro, a gente resolveu não ter endividamento. Ser uma empresa que a atuação imobiliária fosse um empreendedorismo de baixo risco, isso era um paradoxo, porque empreender tem risco, de como é que a gente vai empreender com baixo risco. Aí volta a ideia de sempre crescer através da zona de competência, não crescer por oportunidade, botamos isso como um centro. E o terceiro pilar da estrutura era ser uma empresa ágil, uma empresa enxuta, formada por pessoas muito competentes, trabalhar muito em liderança, muito em liderança. Por quê? Porque o nosso negócio, o negócio imobiliário, porque ele tem muitos problemas quando ele cresce? Porque ele é muito dependente de decisões. Se tu botar assim, qual é o segredo imobiliário? O segredo lá da Coca-Cola? Ele não tem. Né? Ele não tem segredo, ele é uma conjuntura de muitos pilares externos. O capital é externo porque ele vem do financiamento. O próprio conceituador do produto são arquitetos que normalmente prestam serviços para todas as empresas. A tua força de venda, que são as imobiliárias e corretores, são externas. Então, o negócio imobiliário ele é uma somatória de decisões que impactam muito cada decisão no teu resultado final. A indústria é diferente. Tu tem muitas decisões durante um mês que 1 ou 2 equivocadas, elas impactam muito no negócio. Então o que acontece? Quando a empresa começa a crescer, ou tu centraliza muito a decisão, porque ela tem muito impacto no negócio, e ela fica uma empresa burocrática, pesada, lenta, ou tu passa a decisão para pessoas que podem não estar preparadas e tomar decisões erradas, num crescimento muito rápido. Então a gente sempre botou um pilar, a eficiência, uma empresa ágil e formar pessoas. Então, resumindo, assim, o plano estratégico que vai me acompanhar depois toda a história, ele é feito de uma visão de macroeconomia, sempre enxergar bastante a macroeconomia, buscar ser a mais rentável financeiramente através de produtos imobiliários, que eu tenho esse jargão de produtos fantásticos. E as 3 premissas é uma empresa, né, ágil e enxuta, com foco em pessoas, crescimento com baixo risco, empresa sólida. Bom, a gente põe isso em prática. O que acontece? É diferente das outras empresas. A gente não cresce para outros. A gente está, então, logo na formação da Melnick Even, com algum capital novo que vem nessa sociedade, e a gente decide continuar com os nossos investidores, parceiros que o meu pai começou lá atrás, mesmo não precisando, mesmo contra a orientação da Even, porque ao ter investidores para comprar terreno e permutar, nós diminuímos o nosso volume de VGV e lucro, mas mantínhamos a empresa muito sólida. Nós decidimos crescer devagarinho em Porto Alegre, do alto padrão para o médio alto padrão, sempre em Porto Alegre. Então expandir a nossa competência era Porto Alegre alto padrão, então Porto Alegre médio alto padrão, Porto Alegre médio padrão, de forma a diminuir muito os nossos riscos. E a margem do nosso setor ela é alta, o problema é quando tu erra feio, e aí tu tem um problema sério. E fomos sempre treinando e investindo muito em pessoas. E nessa jornada, com esse planejamento estratégico, a Melnick rapidamente se torna líder de mercado. E tinha empresas grandes em Porto Alegre, porque as empresas foram por uma tendência que eu não concordava, que era o crescer por oportunidade, e na época a oportunidade era o Minha Casa Minha Vida. Então as líderes se posicionam para Minha Casa Minha Vida, abrem espaço para o nosso segmento, que era o médio e alta renda, a gente cresce. Não deu certo lá o Minha Casa Minha Vida, a gente toma espaço, nunca mais deixamos de ser líder de mercado. E a empresa então começa a se consolidar, até quando chega o final, vamos dizer, desse ciclo, lá por 2014, aonde eu começo a me provocar que vai ter uma mudança macroeconômica de novo. E antes disso, foi bem interessante, porque um dia eu lembro de abrir um e-mail do Goldman Sachs que diz que as empresas brasileiras do segmento, né, de real estate deveriam prestar atenção num único indicador, que era o ROI, o ROE. E o ROI começa a entrar em destaque. E aí a Melnick começa a ser percebida pela Even.
Porque ela começa a entender como é que ela faz para aumentar esse indicador de rentabilidade, olha para o mercado aberto, a EZTEC era que tinha o melhor desempenho de ROI, e olha para dentro e tinha uma empresa com alto desempenho. Aí começa a perguntar, como é que vocês fazem isso? Eu até lembro de ter explicado numa reunião de diretoria da Even, quando vocês estão jogando basquete, nós estamos jogando futebol, nós estruturamos a empresa para esse objetivo. Então, no final, lá pelos 2014, a Melnick é uma empresa líder do estado, é uma empresa que tem um crescimento muito significativo. A gente tem essa marca interna de estar conseguindo ter uma alta rentabilidade, e eu enxergo uma mudança macroeconômica. E dessa mudança macroeconômica, o que era essa mudança macroeconômica? Era no momento que estava no governo Dilma, onde claramente o Brasil ia entrar em crise. Ele não tinha entrado, mas ele ia entrar em crise. O Brasil ia perder o investment rate. Eu estava pensando como é que eu consigo ter uma vantagem nessas mudanças de ciclo. Se eu estou vendo antes que isso vai acontecer. Aí numa corrida que eu estava fazendo de dia de semana, eu faço esporte quase todos os dias, e nessa época eu estava fazendo uma maratona e tal, eu me lembro que eu parei e tive uma ideia. Eu vou pegar os investidores, que até hoje trabalham com a Melnick, porque a gente não abriu mão dos investidores nessa política de ser sólido financeiramente, que tem uma confiança conosco, e vou fazer um fundo para comprar uma empresa em São Paulo, porque o Brasil vai entrar em crise, vai para o investment grade, pela estrutura de funcionamento do mercado de capitais do Brasil, as empresas vão cair muito a ação, e eu vou ter a oportunidade de comprar uma empresa em São Paulo, através de um fundo, que eu vou convidar pessoas que eu conheço de Porto Alegre, que são das minhas relações imobiliárias, e da reputação que a gente construiu desde a época do meu pai. Então eu falo com 2 ou 3 famílias de forma independente, conto essa história, mostro os resultados da Melnick e digo assim, tem uma empresa, né, que é a Even, que eu conheço, que é uma empresa que é tipo uma full corporation, porque o maior acionista, que é o Carlos, na época, presidente da empresa, tinha 6%, e eu acho que ele tem interesse em ter um bloco mais forte de acionistas, porque se o Brasil entrar numa crise, ele pode ficar frágil com 6%, e a gente pode pegar a estrutura da Melnick, que eu estou vendo que é muito consistente, e colocar numa empresa em São Paulo. Essas famílias, 3 famílias que eu conversei, mais a nossa, vai à frente esse projeto. Antes do Brasil entrar em crise, a gente cria esse conceito e eu faço um fundo chamado Fundo Melpar, que é de Melnick Participações, convido essas famílias, então, nossa e mais 3, até depois participa pontualmente outras de São Paulo, mas não vão à frente. E a gente, então, estrutura essa ideia, falo com o Carlos e conto essa história, essa ideia. Ele me lembra que ele me deu um abraço e disse, pai, é fantástico. Não sei se ele acreditou de fato que eu ia conseguir montar essa estruturação, porque realmente isso vai dar uma consistência de um bloco mais relevante de ações para a Even, pode vir uma crise mesmo e a Even vai estar mais estruturada. Então começa a funcionar o Melpar, um dos nossos investidores tem uma gestora, tem que ter uma gestora para fazer a operação, eu conheço a pessoa que trabalha com ele, que até hoje é um grande parceiro meu, que é o Rodrigo Arrui, porque a gente usa, né, a gestora dos investidores, que é a Nova Milano, e ele começa a fazer as compras das ações, está indo tudo super bem. Tem um momento interessante, que quando a gente está no meio do caminho, o Carlos me procura e diz assim, pô, tô nervoso, não tô gostando, vocês realmente vão implementar? Eu apresentei a ele todos os investidores, ele conheceu, conversou, disse, tá tudo andando bem, tudo como a gente planejou. Ele começa a ficar preocupado, altera, né, a leitura dele disso ser positivo, digo, bom, a gente está no meio do caminho, né, a ideia é que ele fosse o CEO, ou o presidente do conselho, e algum dos vice-presidentes deles fossem o CEO, ele escolheria a posição, no meio do caminho ele decide não dar continuidade. O Carlos diz, não, eu não estou confortável, eu prefiro sair da minha posição, vender a minha posição, porque eu acho que não vou me dar bem com um grupo que eu vou ser, entre aspas, um colaborador profissional, eu sempre fui sócio e tal. A gente tem alguma tensão nesse momento, que ele muda de opinião, e a gente, de fato, compra a posição dele e se torna, então, o maior acionista da Even. Uhum. Se torna, lá por 2000, final de 15, início de 16, o maior acionista da Even. O Carlos sai, nesse momento de finalização, e aí tem um momento que para mim também é emblemático, assim, de pessoa física, que eu vou
e estruturo a primeira reunião de conselho, se tornando o fundo Melpar, com essas famílias investidoras, o maior acionista da Even. Então, a minha primeira reunião de conselho da vida formal é ser presidente da reunião 1 da Even, onde a gente faz uma mudança total no conselho, onde o mercado começa a rotular esse movimento como um movimento muito não usual, né? Uma empresa que era menor, que tinha 3% do volume da Even, faz um fundo, se torna maior acionista, diz que é um movimento agressivo de compra. Eu digo, não foi nada agressivo, a gente estruturou tudo junto, no meio do caminho teve algumas alterações. E aí minha primeira reunião de conselho de formal da vida foi ser presidente do conselho da Even numa reestruturação. Eu estava um pouco tenso nesse início, porque o Carlos estava saindo, mas foi tudo muito positivo, porque a gente reestruturou com os 2 vice-presidentes que ficaram por um período como 2 co-CEOs. Então eu estruturo a continuidade de toda a diretoria da Even, e a gente começa um processo de reestruturação. O que era o processo de reestruturação da Even? Tentar fazer o modelo da Melnick que tinha dado certo ser implementado na Even. E aí começa o segundo grande ciclo para mim dessa história. E quando a gente começa então a fazer as reuniões de conselho, entender a empresa, eu vejo que a Even tem problemas maiores do que eu imaginava. Ela era uma empresa ela era bem diferente do meu roteiro. Ela era uma empresa muito mais endividada, ela devia 57% de dívida sobre o seu patrimônio líquido. Ela não era uma empresa rentável, ela não era uma empresa ágil, ela tinha um G&A, um custo fixo muito alto, tinha 22 diretores, ela tem mais diretor do que ministro no Brasil na época. Ela era uma empresa que não tinha uma zona de competência de atuação, ela atuava por oportunidade, estava no Rio de Janeiro, atuava em vários, e a gente viu que tinha que fazer uma grande reestruturação. Então eu começo esse projeto de reestruturação, mas fazendo um paralelo lá à pessoa física, né, que eu tenho uma visão muito forte assim, de família, que tem que levar na vida, né, a família e a parte pessoal junto. Aí vem a Melnick estava muito bem, eu era presidente do conselho, eu tenho um momento que eu penso assim, é um momento de eu fazer um projeto familiar. Em tese, presidente do conselho, obviamente muito próximo. E aí eu vou e passo 6 meses na Califórnia, com a ideia de ficar uma semana em Porto Alegre, uma semana nos Estados Unidos, que deu certo. Deu muito certo esse projeto, ele se estende por mais um tempo. Até o momento, já 1 ano e meio de Even, que eu começo a sentir que essa reestruturação não vai no ritmo que a gente gostaria. Ela está muito lenta, ela estava sendo pilotada pelos 2 ex-vice-presidentes. Eu vi assim, eu tenho que assumir a empresa. Porque quando tu vem de fora, vem com a força de ser sócio, de ser dono, tu vem sem amarras internas, né, e com mais velocidade. Então eu assumo como CEO da Even e consequentemente CEO da Melnick, porque são 2 empresas investidas, é o CEO do grupo, em 2018, e implemento esse processo de reestruturação. Nesse processo de reestruturação, exatamente com essas premissas, eu trago a ideia dos investidores, começo com investidores do Sul, depois expando para investidores de São Paulo, então aí vem se desalavanca, ela paga todas as suas dívidas, porque ela compra novos terrenos para investidores, abrindo um pouco mão do resultado, e todas as obras que vão sendo concluídas eu vou fazendo a amortização do endividamento, para ser uma empresa sólida, que é uma premissa. Faço um trabalho muito rápido de enxugamento da empresa, ela passa de 22 diretores para 5, o G&A, que era 14% dos custos administrativos sobre a receita, passa para 5, 6. Definimos uma zona de atuação, que é a zona da empresa hoje, que a gente fez o mesmo processo que eu fiz lá atrás na Melnick. O que a Even faz de bom? Qual é a competência da Even? E era muito claro. Projetos de médio e alto padrão, de alto valor agregado, nos bairros de alto padrão de São Paulo, e projetos grandes. Terrenos grandes, que dava para fazer projetos realmente diferenciados, com muita infraestrutura, em regiões que é difícil ter projetos com muita infraestrutura em São Paulo. A gente define esse como nossa zona de competência, vem de todas as operações, vem de operação do Rio de Janeiro, vem de todos os terrenos que não fazem parte dessa zona de competência, e aí Even começa a ir muito bem. A Even começa a ir bem, ela realmente dá uma volta por cima. Ela zera todo o endividamento, hoje é uma das únicas empresas do nosso setor que tem uma posição de caixa consolidada de 900 milhões, não tem dívida nenhuma. Os projetos novos começam a ter boa margem, bom resultado, vai se mitigando, né, os problemas do passado, que são longos na esteira contábil do nosso setor. A empresa vira ágil, vira enxuta,
Tenho hoje 5 diretores estatutários que são realmente os que tocam o dia a dia da empresa, que são muito, muito bons. Pessoas que estão há 15, 20 anos na empresa, são excelentes. E a empresa, então, realmente fica muito bem estruturada, começa a ter bons resultados. Isso cria uma reputação minha onde eu não tinha, que era o mercado de capitais, né? Assim, Faria Lima expandida, até chegar o Covid. Uhum. Aí chega o Covid, a ação que a gente fez a compra no início do processo a 2,80 da Even estava a 19. A soma da Melnick e da Even juntas já era uma empresa grande, né? Hoje, segunda maior empresa do Brasil, talvez, da média e alta renda em números operacionais, não em valor de mercado. E eu vejo que quando vem o Covid, eu começo a ficar nervoso, como todo o brasileiro, por todas as circunstâncias que o Covid ocorreu. Mas nessa etapa da história, a parte familiar vem bem, voltei dos Estados Unidos, estou super bem com as crianças e sempre levo isso com a família. Minha esposa é uma super mãe, é dentista e realmente eu digo que é CEO da casa. Às vezes tem uns conflitos, né, 2 CEO na mesma casa, mas então eu sou bastante tranquilo com esse pilar, né, familiar. Mas vem o Covid e as ações despencam, né, aquela empresa que estava bem, sem nenhum problema novo, extremamente bem operacionalmente, gerando resultado, lucro, vai de 19 a 4 em semanas. E logo antes do Covid, eu tenho uma leitura junto com o Rodrigo, que vira um grande parceiro meu na gestão mais estratégica do negócio, que o Brasil vai entrar numa nova onda de IPOs. E aí eu pensei, vamos fazer uma coisa inédita. Todos os IPOs de média e alta renda do Brasil são em São Paulo. Vamos criar o case da Melnick. A Melnick tinha o melhor ROI de todo o setor, mas era uma empresa fechada, não era divulgado, porque ele era divulgado junto com a Even. Mas eu sabia, porque eu sabia o ROI da Melnick e das outras empresas abertas. A gente faz um case, que é a empresa mais rentável do setor, já num patrimônio líquido relativamente bom, de 600 milhões, e temos uma boa reputação pelo movimento feito na Even. Esse movimento começa a ser discutido, os bancos entendem que é um ótimo projeto, diferente, e o Covid também acaba com esse projeto. Então o Covid, ele ao mesmo tempo faz a ação da Even e de 19 lá para, não me lembro agora, para 4, e eu estava extremamente animado com fazer um IPO numa empresa do Sul, empresa familiar. Ele cria um compasso de espera, e eu acreditava então que tinha que vir um retorno em V para voltar com esses planos. Mas as empresas muito bem, economicamente muito bem, em termos financeiros, estoque, performando muito bem, só com uma visão de mercado de capitais diferente. E aí, nesse momento, tem até uma outra história curta, mas eu acho interessante, porque eu fico em casa, lá no meu apartamento em Porto Alegre, olhando pela janela, né, as restrições. Porto Alegre entra num ciclo de muitas restrições. E eu até tenho uma história paralela, que nem lá do entretenimento. Eu tô no sofá, faço umas anotações e tal. Eu digo para minha esposa assim, eu tenho uma ideia que dá para ajudar na gestão do Covid. Plano para gestão do Covid. Mas se eu tentar botar em prática, eu vou me envolver. Agora que o Covid, pelo menos, vai dar um pouco mais de tempo para a família, ela sempre me apoiou em tudo, de não, pode ir para frente. Aí eu ligo pro governador do Rio Grande do Sul, que é o Eduardo Leite. Fiz um plano de gestão do Covid baseado numa ideia de comunicar rápido à população, de uma forma que a população entende. E no litoral tem as bandeiras de praia, lá, bandeira vermelha, bandeira amarela. Vamos criar a bandeira preta. A ideia é simples, vamos criar critérios objetivos de medição do impacto do Covid na sociedade, em vários segmentos. Vamos criar uma espécie de um cupom, um grupo de pessoas com muita competência para analisar esses dados, e uma vez por semana divide o estado e sinaliza com bandeiras que toda a população entende, porque é uma linguagem clara, e cada bandeira significa um nível de restrição. O governador achou interessante, peguei 20, 30 engenheiros da Melnick e da Even, vários conhecidos de outras áreas, e fizemos um plano. Isso quase ninguém sabe, eu nunca contei, acho que essa história. Fizemos um plano, levamos para o governador, para o secretário, eles acharam interessante, o governo desenvolveu mais esse plano e foi implementado, né, tanto no Rio Grande do Sul e em outros governos do PSDB. Então lá no Covid gerou essa história onde eu me dediquei bastante. Mas aí vocês
Voltando um pouco para a história da Melnick, vocês conseguiram então fazer o Não, IPO? não, nós estávamos na paralisação do Covid. Não teve IPO, Covid, botei energia nesse negócio, tocando a empresa, todas as reuniões por vídeo. E aí, quando vem aquele momento da recuperação do Covid, da economia, desculpa, que ela recomeça, depois tem a segunda onda, no meio das duas ondas, em 2020, vem a recuperação do Covid econômica, desculpa, e também, né, fruto de uma recuperação que parecia ser o final do processo do Covid, as ações voltam, o mercado volta, e como a gente estava pronto e preparado, foi uma janela muito curta, o juro já estava 2, 3, onde na época, né, se falava de um juros baixo por muito tempo, o mercado entende que o mercado imobiliário é um mercado muito bom, e aí a gente está preparado, porque nós já tínhamos preparado antes da primeira onda, estamos estruturados, fazemos o processo. Foi um processo duríssimo, onde muitas empresas tentaram, poucas conseguiram, porque o nosso projeto ele era diferente. Ele era um projeto de explorar uma outra região geográfica do Brasil, numa empresa já testada, que já tinha governança, que já tinha... E aí sai o IPO da Melnick. O IPO da Melnick é o primeiro, ou um dos dois, né, IPOs do nosso segmento, que é um IPO de uma empresa de média e alta renda que não é em São Paulo. E aí, nesse momento, o Juliano, meu irmão, assume como CEO da Melnick, e eu fico como presidente do conselho da Melnick e CEO da Even. E quanto que foi captado nesse IPO? Nós captamos mais ou menos 600 milhões. E aí começa o projeto da Melnick pós-IPO. Né? E o projeto da Melnick pós-IPO, como o Brasil e o mundo esse que a gente conhece, esse dinamismo, ele é baseado, o IPO da Melnick, nessa competência que a Melnick desenvolveu de ter uma alta rentabilidade, mas num bom momento de mercado de futuro, porque o Brasil ia ter juros baixos por longo tempo. Mas em menos de um ano, o juro sai de 2 e vai para 14. As circunstâncias macroeconômicas mudam completamente. Então, era necessário reajustar o planejamento estratégico. Porque eu comentei que eu gosto muito de planejamento estratégico baseado em macroeconomia. Mudou a macroeconomia, tem que mudar o plano. Então a gente reestrutura o planejamento da Melnick para um momento de muita instabilidade no mundo, que aí tem a segunda onda do Covid, depois tem a guerra, depois tem a turbulência, né, eleitoral, pré-eleitoral, tem todo esse momento de muito dinamismo recente no Brasil, e a gente define com os mesmos critérios de sempre, que eu expliquei que é a nossa receita. A gente define ser conservador, sólidos, continuar com capital investido, não fazer um processo de expansão, não tinha sentido fazer processo de expansão, porque ia ser talvez o que as empresas lá do ciclo de 2007 fizeram, pressionadas pelos bancos, mas não entendendo exatamente a circunstância do setor e do país. E nós ficamos, internamente a Melnick, ela tem um diferencial competitivo muito grande, que é o capital da IPO, num negócio que só ter capital já é uma diferenciação. Então, a gente, numa visão de longo prazo, eu acho que teve a sorte de ter uma capitalização no momento que o dinheiro vira muito caro. Então isso nos semeia a condição de ter um processo de médio e longo prazo muito mais eficiente, porque nesses 2 anos que a Melnick vive pós-IPO com o capital do IPO, o que aconteceu com os nossos concorrentes que eram empresas pequenas? Eles também viveram aqueles juros baixos e se endividaram para crescer. Natural. O juro sobe, as empresas têm problemas. Então, a diferenciação da Melnick em Porto Alegre, ela vira muito grande, porque já era uma empresa líder com a capitalização. Por outro lado, nesses 2 anos, nós não implementamos o plano de crescimento. Então, a Melnick hoje é como se ela estivesse com a gasolina do IPO em casa, com um planejamento estratégico que para mim está mais ainda positivo, porque a nossa diferenciação dos concorrentes aumentou, aguardando o momento ideal para fazer com responsabilidade o seu plano de expansão. E sempre com a premissa de ser uma empresa sólida, produtos imobiliários absolutamente diferenciados, altamente distribuidora de dividendos. A nossa tese é a rentabilidade e distribuição de dividendos. É diferente da maioria das teses de incorporação que segura o lucro para crescer. A nossa é diferente. É ROI, rentabilidade e dividendos. Então a gente está agora nessa expectativa de uma macroeconomia que comece a melhorar, quase que reiniciando, inclusive fizemos um offsite para o estratégico semana passada com toda a empresa, o nosso processo quase de pós-IPO, com 2 anos de retardo, com os benefícios que esses 2 anos nos deram,
porque a gente guardou esse capital, essa, entre aspas, gasolina de expansão para o momento adequado, com a responsabilidade que a gente sempre gostou de ter de empresas de longo prazo. E qual que é o momento atual da Melnick? Então, o momento atual da Melnick, para mim, é bem positivo, né? Depois tem um ponto que vale a pena colocar que recentemente eu faço uma transição na Even, né? Eu saio de ser CEO da Even e venho a ser CEO da Melnick e viro presidente do conselho da Even. Isso vale a pena comentar, mas o momento da Melnick, para mim, assim como da Even e do setor, é muito positivo, porque as empresas estão muito bem. Outros segmentos, as empresas não estão valendo muito na bolsa, no mercado de capitais, porque o mercado não está num bom momento e as empresas não estão operando bem. Tem dificuldades fruto da própria crise do mercado. As incorporadoras é diferente. As incorporadoras, poucas incorporadoras abertas que são bem gerenciadas, elas estão muito bem. Ou seja, a Melnick tem um ótimo land bank, ela é enxuta, ela dá lucro, ela distribui dividendos, ela tem muito capital, ela tem na nossa praça um share muito grande, ela tem os atributos bem, os fundamentos muito estruturados, tem uma concorrência que está mais fragilizada. Então é um negócio que vem dando resultado, vem dando lucro, vem distribuindo dividendos, mas no mercado de capitais, tu olha na bolsa, elas estão subvalorizadas somente porque o juros está alto. Porque o nosso negócio ele é muito vinculado aos juros. Então o negócio também está com o valor baixo em bolsa porque o juros está alto, e a nossa visão agora é de começar a fazer o plano de expansão, não muito grande, porque nós, nesse momento, o que a gente fez? A gente cresceu. Eu sempre gosto de tentar empreender com baixo risco. Eu sempre gosto de empreender com baixo risco. Então nós crescemos a empresa, a Melnick passou de 600 milhões para 1 bi de lançamento. Foi bem esses lançamentos, mas grande parte da propriedade desses lançamentos dos últimos 2 anos foram com grupos parceiros. Então nós lançamos 1 bi 200 por ano, onde 40% são de terceiros. A gente testou o mercado consumiu, testamos a margem e chegamos no nosso volume que a gente acha que a empresa tem uma alta rentabilidade. Agora a gente cresce nos próximos anos dentro do próprio volume, porque nos próximos anos nós temos capital, nós vamos ser proprietário de todos os nossos lançamentos, então a gente tem uma jornada de crescimento com menos desafio, porque primeiro eu cresci operacionalmente, mas não capturando a oportunidade nem o risco, que é uma forma conservadora de lidar com a vida, lidar com o Brasil. Então, eu tenho uma expectativa muito positiva para os próximos anos da Melnick. E vocês faturaram 1 bilhão em 2022, certo? Exato. Qual que é a expectativa para 2023 e quantos funcionários a empresa tem hoje? Saiu lá dos 5, 12 Perfeito. Iniciais, né? Vocês foram hoje, pra quanto? eu sempre olho as duas empresas juntas, né? A Melnick e a Even, mas olhando separadamente, a Melnick tem um faturamento hoje mais ou menos de 1 bi e 100. Lança 1 bi, é meio parelho esses números, porque eles dão uma saúde financeira. Se tu mais ou menos lança o que tu receita, tá equilibrado. A gente tem hoje em torno de 700 funcionários na Melnick, uns 620 na Even. Temos 9.200 clientes ativos, que são unidades ativas, que são umas 15 mil unidades. O que significa unidades ativas? Unidades que a gente está construindo ou tem assistência técnica. Nos últimos 10 anos, algo como 15 mil unidades. Em São Paulo, a Even tem também umas 9, 10 mil unidades ativas, 46 mil unidades nesses últimos 10 anos. Somando Melnick com Even, nós estamos falando em 60 mil unidades, que dá mais ou menos talvez 120, 130 mil pessoas vivendo ou trabalhando nos nossos empreendimentos. Já é bastante gente. O faturamento, né, da Even é uma empresa que fatura em torno de 2 bi 400. O VGV da Even é em torno de 2 bi por ano. Então, quando eu vejo elas somadas hoje, né, uma empresa que tem um VGV em torno de 3 bi, um faturamento em torno de 3 bi e meio, funcionários diretos, as duas somadas, algo com 1.400, mais uns 6 mil funcionários indiretos nos canteiros de obras, mais uns 1.500 corretores. Então, nós gerenciamos praticamente 10 mil pessoas que dia a dia trabalham na empresa, ou nos canteiros de obras que são indiretos, ou nas imobiliárias, ou na empresa. E eu entendo que está num momento assim, muito interessante, né? Lá na Even, falei um pouquinho da Melnick, eu estou como presidente do conselho, e como presidente do conselho foi também um momento para mim muito importante fazer
a transformação dentro da empresa para voltar a ser presidente do conselho. Eu entrei na Even querendo ser presidente do conselho, achava que a minha contribuição maior era ser presidente do conselho. Entrei como CEO para acelerar o processo, a empresa realmente está organizada e eu entendi que era o momento de voltar a ser presidente do conselho, que eu em algum momento achei que nunca mais conseguiria sair. Quando tu põe o pé no barro, né, e vira executivo, é difícil enxergar esse retorno. Estou muito feliz porque está indo muito bem o processo, está indo realmente muito bem, e eu entendo que estrategicamente na Even eu contribuo mais, porque hoje eu conheço mais de São Paulo, conheço mais da Even, a Even está bem estruturada, então eu sou um presidente do conselho muito próximo da Even, eu ir toda semana para a empresa, mas claro, passo um dia, tento não fazer um abafamento, né, dos executivos e do CEO que assumiu agora, o Márcio, segue os mesmos executivos. Então a gente está num momento bem interessante, assim, a gente está num momento de retorno de mercado imobiliário, as duas empresas super capitalizadas, com o Land Bank, que é a nossa matéria-prima. Nós temos esse lançamento fantástico agora em São Paulo para fazer, que é o Faena. E a gente está vendo assim, com muito bons olhos os próximos anos. Legal. E Leandro, para finalizar, que a gente já está conversando há bastante tempo, eu queria saber se tem algum livro de cabeceira que você indica para quem está começando, ou um conselho para quem está empreendendo agora. Eu gosto muito de ler, né? Tem os livros, vou dizer, mais tradicionais, como A Revolta do Atlas, que são livros clássicos, e são clássicos que são bons. Eu sou liberal, eu gosto deles. Eu li um livro, talvez que eu vou deixar essa dica, que é Nação Empreendedora, que é Startup Nation, que é um livro que eu gostei muito, é sobre o desenvolvimento de Israel, e fala muito das pessoas, como Israel se torna rapidamente um país muito desenvolvido em circunstâncias muito negativas. Acho que é um bom livro, porque fala como as pessoas que participaram desse processo foram os protagonistas da transformação. Talvez um pouco diferente. Se eu fosse dar uma dica para empreendedores, eu acho que a gente tem que sempre equilibrar e realmente ser disciplinado no equilíbrio da vida pessoal com a vida profissional. A gente muitas vezes entra numa armadilha da supervalorização do trabalho, e aí a gente entra consequentemente numa situação pessoalmente difícil, né, de questionamento, e às vezes isso leva a própria empresa não para o caminho certo. Também acho que quem empreende com capital intensivo tem que olhar muito o Brasil nos ciclos, tem que olhar muito macroeconomia, não dá para não querer enxergar a macroeconomia. E para quem tem empresas que participam de um processo de crescimento, eu acho que a base realmente é pessoas. A gente ouviu isso a vida inteira, mas eu acredito que é pessoas, desenvolvimento de liderança. Tá certo. Muito obrigada pela conversa, Leandro. Obrigado.